Na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo muito importante para provas do Enem, vestibulares, concursos e processos seletivos, qualquer tipo de processo seletivo. É um conteúdo que ele tem muita aplicação em outras áreas, certo? Depois que vocês conseguirem compreendê-lo, vocês terão, auxiliará vocês na resolução de questões de outras áreas também, beleza? E vocês, além de verem esse conteúdo o tempo todo no dia a dia de vocês, é o conteúdo de interpretação de gráficos e tabelas. Vamos lá? Então, para iniciar o conteúdo de gráficos, nós vamos estudar 3 tipos de gráfico. Esses tipos são gráfico de segmento, gráfico de barras, que pode ser horizontal a barra ou vertical, e gráfico de setores, que é aquele que tem um formato de uma pizza, certo? Então nós vamos estar vendo quando cada um é mais aplicado, em como que acontece, como que a gente utiliza os dados de um gráfico, como localizar cada informação no gráfico, beleza? Vamos lá. Primeiro, gráfico de segmento ou gráfico de linhas. Notem que o próprio nome já diz, ele é um gráfico de segmento, então vão ter segmentos, ou seja, ligação entre 2 pontos. Pode ser, por exemplo, esse ponto até esse ponto do gráfico estão definindo uma ligação, por isso um segmento. Então são vários segmentos aqui que definem essa primeira linha laranja. O gráfico de linhas, né, como o nome já diz, que ele possui linhas também. E nesse gráfico que vocês estão vendo aí, a gente tem 4 linhas. Então nós provavelmente teremos que ter uma legenda para explicar o que cada linha dessa representa no gráfico, certo? Uma coisa que é importante vocês observarem, todo gráfico vai ter título, que é do que trata o gráfico, né? Só ler o título que a gente sabe do que trata o gráfico. Todo gráfico vai ter eixo vertical e eixo horizontal, e cada um desses eixos vai estar representando uma unidade de medida. Nesse caso, o nosso eixo vertical, ele representa o preço, né? Como o próprio título já diz, preço médio mensal da gasolina no Brasil. Aí aqui está escrito reais por litro. Esse tracinho significa por litro. Ou seja, no eixo Y, pelo jeito, nós temos valores em reais, e é o valor em real a cada 1 litro de gasolina com o passar do tempo aqui no eixo X, certo? 2018 e 2019. Então, de junho de 2018 até junho de 2019, durante um ano, a gente vai estar analisando através desse gráfico o preço da gasolina no Brasil, certo? E o que cada linha dessa representa? Aí a gente vai na legenda. A primeira linha laranja, que é a linha contínua, ela representa o preço médio da revenda. A segunda linha, né, esse preço médio da revenda é o preço que o consumidor encontra no posto de gasolina. A segunda linha, que é a linha tracejada, ela representa preço médio por distribuição, né? Na hora de fazer a distribuição até o posto, esse é o preço. E essa próxima linha contínua, porém contornada de laranja, né, branca por dentro, ela representa o preço médio do que o produtor, né, vai passar essa gasolina sem considerar o ICMS. E a última linha, que é a linha toda branca, ela representa o preço médio sem os tributos, né? No caso, etanol, e em São Paulo a gente está tendo esse exemplo para a gente utilizar. Então, primeiramente, é como se ela custasse esse último valor, né? Esse valor entre 1,50, olha, vejam aqui, entre 1,50 e R$2. E aqui a outra segunda linha, de baixo para cima, ela representa o preço médio que o produtor vai vender sem o ICMS, né? E depois o preço da distribuição da gasolina para os postos, né? Porque tem o gasto com o caminhoneiro, o gasto com o transporte e o lucro de cada empresa, da transportadora, enfim. E por último, o consumidor, que está aqui percorrendo próxima da linha de R$4,50, caiu um pouquinho em fevereiro de 2019, vejam, né? Caiu um pouco. E o momento que foi mais alto nesse gráfico é esse momento, né, que é em outubro de 2018 e maio de 2019. Então são os períodos de valores mais altos da gasolina. Então esse é o primeiro exemplo do gráfico de segmento. Geralmente gráfico de segmento ele é muito utilizado quando a gente quer utilizar o tempo como unidade de medida, certo? Uma das unidades. Por quê? Porque a gente faz o segmento
E esse segmento ele corre, ele é contínuo e ele corre conforme o tempo vai passando. Como o tempo não para, ele não vai ter nenhum intervalo sem tempo, né? O tempo todo está acontecendo e a gasolina tem lá o preço a cada dia. Todo dia tem um preço, todo dia tem um preço. Então essa linha ela é contínua durante o ano inteiro, certo? Contínua significa que ela não vai ter as falhas, né? Sempre a gente vai ter o valor dela para definir. Vamos para um próximo exemplo. Gráfico de segmento ou gráfico de linhas. Mais um de gráfico de segmento ou de linhas. Esse aqui ele está com os pontinhos, né? Apresentando os pontos de cada mês. Aqui a gente tem a evolução dos preços de referência do etanol no Brasil e Estados Unidos, que é o álcool utilizado como combustível em carros. É uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos, certo? Então, entre junho de 2018 e junho de 2019, certo? Então, aqui é 2018 e 2019, mesmo esquema do gráfico anterior, e aqui é o preço, né? É o dólar por litro. Então todo esse gráfico, observem, diferente do outro, todo esse gráfico ele está representado o eixo vertical na forma de dólar, a unidade medida é o dólar, e o eixo horizontal também é o tempo, como no anterior. Então o tracejado vermelho representa em Chicago, o valor em Chicago do etanol, já a listinha cinza ela representa o preço em São Paulo. Então vejam que o momento de maior distância de preço foi em outubro de 2018. No gráfico anterior a gente tinha uma representação de que 2018 foi um dos momentos mais caros, né, naquele período. Só que já nos Estados Unidos não foi tão caro. Nos Estados Unidos estava um pouco mais baixo do que outros. Teve outros meses de maiores valores, né? O mês em que chegou mais perto o valor do Brasil com o valor dos Estados Unidos, o valor em São Paulo com o valor em Chicago, foi esse aqui, né? Que os pontinhos estão próximos, que é em agosto de 2018, não é verdade? E aqui no finalzinho, em junho de 2019, também está um pouquinho, né? Não tão perto quanto agosto de 2018, mas também está próximo. Então, a gente vê o que o gráfico representa novamente pelo título, né? Legenda, aqui é a legenda, para representar cada segmento. Eixos, é muito importante entender os eixos, aqui é o eixo horizontal, vertical e horizontal. O vertical representa o preço, o horizontal representa o tempo, e sempre vai ter uma fonte do gráfico, né, que é de onde ele foi retirado, certo? Esses dois gráficos foram retirados da mesma fonte. Então sempre vai ter esses elementos aí em todo o gráfico de segmento, a legenda. O que muda de um gráfico para outro a gente vai já aprender, certo? Agora os gráficos em barras. Gráficos em barras, as barras podem estar na horizontal ou na vertical. Como vocês podem observar, a gente tem as barrinhas em pé. O que está representando esse gráfico? É só ler o título. O gráfico representa a composição do preço da gasolina, né? Então é a composição do preço da gasolina. Como isso está representado? De preto é o preço do produto da gasolina comum. Verde é o preço do etanol. Tributos federais é o valor que acrescenta na gasolina, né, para ela ficar mais cara. Os tributos federais é esse cinza mais escuro. Os tributos estaduais é o cinza mais claro, né, que são os impostos que a gente paga para o governo federal e o governo estadual em qualquer compra que a gente faz no país. E o laranja representa a margem bruta de distribuição, que é o custo do transporte, né, quando vai ser feita a distribuição. A revenda é o laranjinha. E aí a gente vai ter, por fim, o preço da gasolina, onde acaba a barrinha, né, de cada mês. Essa linha que ele colocou, porque foi colocado nesse gráfico, o gráfico em barra, e sobre o gráfico em barra foi colocado um gráfico de segmento. Esse gráfico de segmento, ele representa a porcentagem dos tributos, é o total de tributos que são pagos, né? Juntando os estaduais com os federais, qual a porcentagem de tributos que nós pagamos, e essa porcentagem vai ser analisada do outro lado do eixo aqui, vertical. Olha, vejam que esse eixo não tem nada a ver com esse, é como se o site, né, a fonte aqui onde foi tirado esse gráfico, eles decidiram usar o mesmo gráfico para representar duas situações. A composição da gasolina, do preço da gasolina, né, a composição do preço, do que é formado o preço da gasolina, custo para produzir, impostos, depois gasto com transporte e distribuição, e assim por diante até chegar nas mãos do consumidor. Então, também foi colocado a porcentagem, o valor que é atribuído por tributos em cima do valor da gasolina, utilizando o lado
direito vertical do gráfico. Então nós temos dois gráficos aqui, o em barras e o gráfico de segmento aparecendo aqui vermelhinho, né? O de segmento ou linhas, ele também aparece. Se a gente observar o que a gente pode analisar, por exemplo, o que mais influencia no preço da gasolina, né? As maiores faixinhas aí são a preta, que é o preço da gasolina, e a faixa clara, que é o tributo estadual, é o imposto estadual, né? O imposto federal é um pouco menor e o preço do etanol também é bem pequeno. A margem bruta de distribuição também é pequena, né? O quanto as distribuidoras recebem é pequeno. E os postos de gasolina, pelo jeito, ganham mais do que os distribuidores, né? Do que quem distribui. Quem revende ganha mais do que quem distribui. Porque a gente pode ver que o laranjinha, claro, é bem maior do que o laranja escuro. Então, a interpretação do gráfico. Observem, qual o período que estava mais caro? Outubro de 2018, está aqui, outubro de 2018, a gasolina estava entre R$ 4,50 e R$ 5,00. O período em que estava mais barato, fevereiro de 2019, estava entre R$ 4,00 e R$ 4,50. Se a gente fazer uma linhazinha aqui, ó, a gente vê que esse ponto está nessa direção. Significa que o preço estava entre R$ 4,00 e R$ 4,50 no mês de fevereiro. Então, se a gente olha para o eixo horizontal, a gente descobre o tempo. Se a gente olha para o eixo vertical, a gente descobre o valor dela naquele período, certo? Vamos para o próximo. Mais um gráfico em barras. As barras estão em pé também, estão na vertical. Isso aqui é sobre a proficiência dos brasileiros, né? Mais da metade dos estudantes, aqui a gente tem um título e a gente tem um subtítulo. Nesse caso, o mais claro aqui é o subtítulo desse gráfico, né? Ele diz o quê? Mais da metade dos estudantes de 15 anos estão abaixo do nível básico de aprendizagem. É no Brasil, certo, galera? A fonte não está nesse slide, mas está no próximo, é de um mesmo lugar. Então, aqui é com relação à leitura. Entre 2015 e 2018 foi feita uma análise e descobriu-se que a gente tem que 50... Olha aqui o valor a quantidade de pessoas que estão... a quantidade de estudantes que estão com nível abaixo de 2 com relação à leitura, né? Então, como que é feita essa análise? É feita aplicações de provas e a gente observa o quê? A gente observa, por exemplo, questões de nível mais baixo. Quantas pessoas acertaram, quantas pessoas erraram. Questões de nível mais alto, né? Como que a gente pode comparar. E foi feita a comparação com pessoas de 2015 e de 2018. Vocês podem observar que essa legenda explica pra gente o seguinte: o rosinha representa os estudantes de 2015 e o vermelho estudantes de 2018. Então a gente pode observar que em alguns níveis teve a queda foi muito pequena, né? A mudança foi muito pequena. Tanto os momentos de queda quanto de crescimento foram muito pequenos em 3 anos, para observar a leitura dos estudantes entre 2015 e 2018. Então vocês podem observar, se a gente faz essa soma aqui do 51 mais o 25, que é tudo 2015, mais 16, mais 6, mais 1 e 0, vai dar quanto? 51 mais 25 vai dar 76. 76, 86, 92, 92, 98, 99, dá 99%. Então significa... Como esse valor provavelmente é aproximado, então esse 1% que faltou deve ser uma margenzinha de erro, né? Com relação à quantidade de alunos, à pesquisa, né? E o que a gente tem? A gente tem que a soma de todos de 2015 teria que dar 100%. Não deu 1% porque provavelmente esses valores que eu circulei são valores aproximados que foram colocados no gráfico. A gente perdeu algumas casas decimais e por isso a gente perde 1%, mas isso não faz diferença no resultado. Seria estranho se o resultado desse maior que 100%. Por que seria estranho? Porque como que a gente teria uma pessoa com nível de leitura em 2 níveis de leitura? Não tem como. Quando a gente analisa uma leitura de uma pessoa, a gente observa qual é o nível de leitura dela e aí a gente classifica abaixo do nível 2, no nível 2, no nível 3, no nível 4, no nível 5, no nível 6. Então dá pra gente analisar dessa maneira. Vamos pro próximo. Matemática. Agora aqui a fonte, certo? É dos 2 gráficos essa fonte.
foi em dezembro de 2019, final do ano passado. Então, o que a gente tem? Em matemática, abaixo do nível 2, observem, a gente tem 70% das pessoas em 2015, 17% das pessoas em nível 2 em 2015, 9% das pessoas no nível 3, 3% no nível 4, 1% no nível 5 e ninguém no nível 6. Então, em 2018 já teve uma queda de pessoas no nível abaixo do nível 2. Consequentemente, quando tem uma queda no nível mais baixo, aumenta os níveis mais altos, né? Então, algumas pessoas foram para o nível 2, outras foram para o 3, outras foram para o 4, que aumentou, o nível 5 diminuiu e o nível 6 aumentou bem pouquinho, né? Então, a gente pode observar que 70% dos alunos com idade de 15 anos não têm noção de matemática básica, de acordo com esse gráfico. Porque esse gráfico representa 2015 e 2018. Então, tanto 2015 quanto 2018 deu acima de 50%, certo? Então, esse eixo, que é o eixo vertical, representa a porcentagem de alunos e o eixo horizontal representa o nível de cada aluno. Então, é ideal a gente utilizar gráfico de barras quando a gente quer separar por grupos, né? A gente está separando grupo de pessoas abaixo do nível 2, grupo de pessoas no nível 2, grupo de pessoas no nível 3. Estou separando por grupos, então a barra ela é suficiente, né? O segmento ficaria estranho porque a gente não está tratando de tempo, a gente está tratando de uma pesquisa feita com a quantidade de pessoas, são características delas. Por isso o gráfico em barra é importante, nesse caso. Vamos para mais um. Agora, esse exemplo de gráfico de barras é um exemplo em que o gráfico ele está na horizontal, certo? É só para mostrar para vocês. Esse gráfico ele tem o título Aprendizado de Matemática do Brasil em Matemática, tem subtítulo Desde o início da série histórica considerada pela OCDE, o Brasil tem mais de 2/3 dos estudantes com aprendizado abaixo do nível 2. Então, mais de 2/3 significa mais de 66%, né? Então, os estudantes com aprendizado abaixo do nível 2, a gente tem com o roxo mais forte, né? No nível 2, 3 e 4, com o roxo clareando aqui. E no nível 5 ou 6, o último, a lista bem fininha. Então, o que a gente tem? Em 2003, foi 75,2% dos alunos que estavam com nível considerado básico, abaixo do nível básico. Não sabem matemática básica, né? Então, abaixo do nível básico de matemática, 75,2%. Em 2006, 72,5%. Em 2009, 69,1%. Em 2012, 68,3%. Em 2015, 70,3%. Em 2018, 68,1%. Então, a gente teve um aumento em alguns períodos, né? A gente pode observar. Vejam que, nesse caso, essa barra, a gente separou ela na horizontal. Por quê? Porque a gente separou pelos grupos aqui na horizontal. Já na outra não, na outra a gente separou, cada barra representava um grupo. E aqui o eixo vertical, ele é representado pelo tempo, né? O eixo vertical representa o tempo e cada ano, em cada pesquisa anual, né? É como se esse grupo fosse o grupo de 2003, né? A gente colocou a barrinha deitada. Esse grupo fosse o grupo de 2006, colocamos a barra. Esse grupo de 2009, então está separados por grupos também, né? Cada barra representa um grupo, ou seja, uma pesquisa de um determinado ano. E aqui a gente tem a definição de tempo na vertical. Vamos para o próximo. Agora o gráfico de setores, que é o gráfico chamado, que é o que se parece com a pizza. Primeiro, eu não quis colocar esse que se parece com a pizza claramente, né? Eu coloquei um que parece uma rosquinha cortada. Então, assim, vamos ver esse exemplo para vocês entenderem do que ele trata. Você é a favor ou contra tipificar como crime a divulgação de notícias falsas, de fake news, né? Esse é um gráfico que foi realizado numa pesquisa o ano passado. Acredito que a fonte esteja na próxima imagem. E a gente tem o quê? A gente tem pessoas a favor, elas estão no grupo azul aqui, pintado de azul, pessoas que são contra e pessoas que não sabem ou não preferiram não responder a pesquisa. Então isso aqui representa o quê? Se a gente faz a soma, 72 mais 2 mais 26, a gente vai ter 100% completo. Então significa que é 100% da pesquisa, certo? Tem algumas coisas importantes a analisar num gráfico de setores. Uma primeira é o seguinte: às vezes vocês podem ver questões que elas perguntam qual é o ângulo que eu vou utilizar, porque isso aqui é como se fosse um reloginho, ó. E aqui, se eu traço a separação de cada conjunto, né, eu tenho ângulos formados no interior do círculo. Ó, aqui é um ângulo, certo? Aqui é um ângulo, vou botar duas linhas.
Aqui é outro ângulo, vou pintar esse outro ângulo. E aqui é outro ângulo. Vou fazer 3 linhas para separar. Então, esse é um ângulo, esse é outro ângulo e aqui é outro ângulo. 3 ângulos. Um ângulo representa as pessoas que são a favor, outro ângulo representa as pessoas que são contra e outro ângulo as que não preferem responder. E tem como a gente descobrir qual é a medida desses ângulos, sem ter medidor nenhum. Vou explicar para vocês agora, certo? Medida do ângulo. Vamos lá. Então, primeiramente, uma coisa que a gente tem que saber é uma volta completa, ou seja, esse desenho dessa, parece uma porca de um parafuso, né? Dessa porca, ela representa, é um setor, na verdade isso aí é um setor circular, né? Desculpa, é uma coroa circular. E essa coroa circular, o que acontece? Ela tem um formato de um círculo. E esse formato, se a gente desse a volta completa, seria 360. Então, vocês concordam que a volta completa corresponde a todas as pessoas da pesquisa? Concordam, né? Ouviam a mim. Então, galera, olha, se a gente tem que toda a pesquisa representa o círculo inteiro, então 100% corresponde a 360 graus. Que é o círculo completo. Aí eu quero saber quantos graus foi utilizado no 2, por exemplo. 2 representa x, certo? Que eu não sei o ângulo ainda. 2%, né? Nessa primeira coluna eu coloquei a porcentagem e aqui eu coloquei o ângulo e faço uma regra de 3. 100% corresponde a 360, 2% corresponde a x. Vou descobrir fazendo regra de 3 simples. Então, 100x é igual, 360 vezes 2 dá 720. X é igual 720 dividido por 100. Corta esse zero. 72 dividido por 10 vai dar 7,2. Então, o ângulo utilizado é 7,2 graus para representar essa parte verde. Se eu quero descobrir a amarela, eu faço o mesmo cálculo, porém no lugar do 2 eu coloco 26. Se eu quero descobrir a parte azul, mesmo cálculo, porém no lugar do 2 eu coloco 72, certo? E aí eu descubro o ângulo. Se eu tivesse o ângulo, fazia a mesma coisa, regra de 3, o x ficaria no lugar da porcentagem, o ângulo ficaria aqui no lugar do x, e aí eu descobriria qual é a porcentagem também, ok? Então é bom vocês ficarem com isso em mente com relação ao gráfico de setores. É uma regra de 3 e tem que lembrar que o círculo completo forma 360 graus. Vamos para o próximo. Então aqui, para você, deve ou não deve haver uma punição maior se a divulgação de notícias falsas for feita na internet? Então, as pessoas que votaram que deve, 66%, né, o gráfico de setores está representado aqui, ele é um gráfico que tem menos informações, a gente percebe, né? Só tem 4 valores aqui, porque a gente só está tratando de 3 respostas, né? É o resultado de uma pesquisa, isso também é importante. Fica fácil da gente observar que corresponde a mais de 50%, né? Porque a gente vê que o círculo, quando a gente bate o olho, a gente já percebe que o círculo está mais da metade dele, quase 75% dele, né? Um pouco menos, está, na verdade, eu acho que em torno não, é exatamente 2/3 da quantidade de pessoas, né? 2/3 desse círculo está azul, então a gente sabe que a maioria das pessoas acham que deve haver uma maior punição para a divulgação de fake news. Então, essa informação é muito clara e rápida, né? Ele está mais enxuto, ele só tem, nesse caso, o título, o gráfico e a legenda. Né? Separamos por grupos e representamos 100% como sendo o círculo inteiro. Isso é legal porque a gente não precisa... no caso do gráfico de barras, por exemplo, a gente teve que conferir se dava 100% para verificar se estava ok, se o 2015 os alunos davam 100%. Já aqui não, a gente bate de cara, a gente sabe que tem que dar 100%. O outro também tem, porém a informação está mais discreta. Dessa forma a informação está mais exposta, né? Vamos lá? Agora, tabelas. As tabelas, né? Eu coloquei uma tabela que está incompleta, por quê? Porque ela foi feita até setembro de 2020 e ela tem uma... Na vertical aqui, essa tabela representa os anos e o valor do dólar comercial, né? Com o passar dos anos, e os meses, cada mês, quanto que estava o dólar, né? É uma média, certo? É uma média de valor. Então, vamos lá.
Então, em média, em janeiro de 2010, o dólar estava 1,77. Observem, em 2012, janeiro de 2012, também R$ 1,78 aproximadamente. Né? Vamos ver final do ano, ó. Final de 2012 estava R$ 2,00 aproximadamente e 8 centavos. Já em 2014, R$ 2,34. 2016, R$ 3,87. 2018, R$ 3,19 e 2020, R$ 4,26. Hoje o dólar está, desculpa não hoje, né, porque nós já estamos quase em novembro, mas também para fazer a média de outubro teria que encerrar o mês, mas a gente tem que a última média realizada, o dólar em setembro foi de R$ 5,64, R$ 5,64 a média do dólar em setembro, tá aqui na tabela, né? E aqui, 2020, o ano desse lado. Então, é só a gente olhar na direção do valor que a gente quer e a gente tem o valor do dólar. Olha, o dólar aumentou muito, né? Mais do que o dobro, se a gente observar nos últimos 10 anos. A tabela já é mais simples, porém é cheia de informações, então a gente tem que ter cuidado, pegar na coluna correta, na linha certa, para pegar os dados corretamente, ok? Vamos lá para a resolução de algumas questões? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. A gente se vê com mais um conteúdo ou resoluções de questões.